Por muito tempo, a indústria dos games parecia pertencer apenas aos gigantes. Títulos com orçamentos milionários, estúdios com centenas de funcionários, campanhas de marketing comparáveis às de Hollywood. Mas algo mudou. No meio dessa selva de grandes corporações surgiram pequenos estúdios, ou até mesmo desenvolvedores solitários. Com paixão, criatividade e ferramentas acessíveis, eles criaram jogos que não apenas encantaram, mas redefiniram o que significa ser um jogo de sucesso. Eu sou o Vinícius e hoje nós vamos ver como os jogos indies mudaram a indústria dos games. O termo indie vem de independente, mas no universo dos games ele ganhou um significado maior. Jogos indie são criados fora do círculo das grandes publishers. São desenvolvidos muitas vezes por pequenos grupos ou por uma única pessoa, com um orçamento limitado, mas com grande liberdade criativa ilimitada. Ao contrário dos grandes estúdios que muitas vezes precisam atender às demandas do mercado, os criadores indies têm liberdade para experimentar, contar histórias diferentes, para desafiar convenções, principalmente para criar jogos que são reflexo de suas paixões e experiências pessoais. Um dos maiores fatores que permitiram a ascensão de jogos indies foi a democratização das ferramentas de criação. Engines como a Unity Engine ofereceram pela primeira vez uma plataforma robusta, acessível e gratuita para desenvolvedores iniciantes. Com a Unity, qualquer pessoa com um computador e acesso à internet pode criar um jogo, pode testar uma ideia, pode transformar um sonho em realidade. Foi essa ferramenta que deu voz a milhares de criadores ao redor do mundo. A Unity não só ofereceu uma engine poderosa, mas também uma comunidade ativa, uma asset história rica e tutoriais acessíveis. Tudo isso pavimentou o caminho para uma nova geração de desenvolvedores. Talvez você não saiba, mas alguns dos jogos mais icônicos nos últimos anos foram feitos em Unity, por equipes incrivelmente pequenas. É o caso do Hollow Knight, desenvolvido por apenas 2 pessoas no estúdio Team Cherry. Esse jogo conquistou milhões com sua arte, atmosfera e gameplay refinado. Among Us, lançado em 2018 pela Innersloth, passou quase despercebido até viralizar em 2020. Um jogo simples, mas com uma ideia genial. Um ótimo exemplo de como a criatividade pode superar o orçamento. Cuphead, conhecido por sua arte inspirada em desenhos da década de 1930, levou anos para ser feito, mas o resultado foi uma obra de arte jogável, com dificuldade brutal e estilo inconfundível. Mount Valley, um dos jogos mobiles mais bonitos já feitos, com mecânicas inspiradas em ilusões de óptica e uma narrativa sensível. E não podemos esquecer Slender The Eight Pages, extremamente simples, mas que inspirou uma febre de jogos indies do gênero terror. Todos esses títulos foram feitos em Unity, e todos provaram que com ideias fortes, até mesmo uma pequena equipe pode impactar o mundo. Se você também tem vontade de criar jogos, mas não sabe por onde começar, eu preparei um curso especial para você. O Zero to Play Story, um curso completo que vai te ensinar a criar o seu primeiro jogo na Unity, mesmo que você nunca tenha programado antes. Com aulas práticas, você vai sair do zero e publicar o seu próprio jogo na Play Store. O link está aqui na descrição do vídeo. Os jogos indies mudaram tudo. Eles provaram que não é preciso um orçamento milionário para fazer sucesso, é muito menos para criar algo memorável. Graças a eles, os grandes estúdios passaram a olhar com mais atenção para as ideias diferentes, jogos com narrativa introspectiva, estilos de artes experimentais e mecânicas inovadoras ganharam espaço. Hoje, muitos jogos AAA incorporam elementos que nasceram no meio indie, modos roguelike, estéticas pixeladas, narrativa ambiental. Tudo isso ganhou destaque porque alguém, com uma ideia na cabeça e coragem no coração, decidiu criar algo novo. Mais do que isso, os jogos indies abriram portas para desenvolvedores de países emergentes, para minorias, para vozes que antes não eram ouvidas. Democratizaram o acesso à criação, e isso é revolucionário. A indústria dos games nunca mais foi a mesma, e isso se deve em grande parte à coragem de pequenos criadores que com pouco dinheiro, mas com muita paixão, decidiram transformar ideias em jogos reais. Hoje, qualquer pessoa pode criar um jogo, basta uma ideia, uma ferramenta como a Unity e a disposição de aprender. Os jogos indies mostraram que o futuro da indústria está nas mãos de quem se atreve a criar. E você, vai esperar o futuro acontecer ou vai começar a construí-lo hoje? E se você não sabe a história da Unity Engine,
clica aqui, ó, nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Lá eu te conto a história do motor de jogos que marcou o mundo.